Boa noite a todos. Boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Está quase a noite. Enfim. Graça e a paz do Senhor. Amém? Nós vamos começar esse culto abrindo nossa Bíblia em Salmo 33. É a força do hábito, porque a gente está acostumado. Eu ainda estou acostumada aos cultos à noite, que a gente sempre chega. Boa noite, né? Aí, às vezes, como foi até quando estava tendo os cultos até de manhã, eu ficava às vezes boa noite. Aí lembrava, não, bom dia. Amém? Vou começar a ler então. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, ficam bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas. Cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao clamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo que faz. Amém? E que nós possamos ter esse momento de louvar, de engrandecer a esse Deus justo, maravilhoso, poderoso, que tem nos sustentado, que tem nos ajudado, que não tem deixado faltar nada, mesmo nos momentos difíceis. A gente sabe que o Senhor, ele é a única pessoa que nós realmente podemos ter certeza que não vai nos abandonar, que vai estar no nosso lado nos momentos de alegria, nos momentos difíceis. E antes de começarmos a louvar, eu queria pedir a vocês para baixar as cabeças e a gente ter um momento de oração. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós queremos te engrandecer nesse momento, Pai, dizer que Tu és o Deus poderoso, o único Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é digno, Senhor, do nosso louvor. Que Tu venha, Senhor, nesse momento, nos dar ânimo, para que nós possamos dar o nosso melhor, o melhor do nosso louvor e que seja agradável a Ti, Pai. Deus, vem transformar a nós cada dia mais, para que nós possamos ser pessoas cada dia mais parecidas contigo, Senhor. Vem suprir todas as nossas necessidades, Pai, aqueles que precisam de cura, Senhor, que Tu venha curar. Aqueles que precisam de emprego, que Tu venha dar o emprego. Aqueles que estão enfermos, doentes, que Tu dê a cura, que Tu dê a libertação, a transformação. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa. Tu sabe no momento... Tu conhece todos os corações que aqui estão e Tu sabe o que cada um está precisando nesse momento, Senhor. Que Tu venha, Pai, suprir as nossas necessidades, Pai. Que Tu venha nos transformar, Senhor. E que esse culto possa ser realmente para a Tua honra e Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos pela Tua infinita misericórdia. Amém. E nesse primeiro louvor, nós vamos cantar... E eu acredito que todos aqueles que estão aqui crêem nisso. Que Deus, ele tem poder para salvar. Amém? E se você crê nele, você tem certeza da sua salvação. Que você será salvo. Então que nós possamos cantar isso. Que ele tem poder para nos salvar. Todos necessitam de graça e esperança.
nós vamos dizer agora que o Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, digno do nosso louvor, e que nós possamos dar graça a Ele pela misericórdia e pelo amor que Ele tem nos dado. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e o coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te dizer, Pai, que só Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Senhor. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és maravilhoso, Senhor. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua misericórdia, no Teu amor, Senhor. Vem derramar Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, Senhor, Tua graça, Pai. Que nós possamos ter alegria de estar na Tua presença, de Te buscar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E nos preparando para a palavra, nós vamos dizer que o Senhor, Ele é fiel. Sei
que estás aqui, Senhor. Pode perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
E aí, meus irmãos, boa noite. Boa tarde, né? Nem a noite ainda não, né? Boa tarde. Irmãos, vamos orar pela vida do irmão Duda, né? Hoje ele vai trazer a mensagem. Queria pedir que os irmãos possam estender as mãos para cá, para a gente abençoar a vida do nosso irmão. Pai, em nome de Jesus, eu queria nesse momento, queremos te pedir que o Senhor possa estar preparando o nosso coração como uma terra boa, para essa semente que vai ser plantada. Pedimos que o Senhor possa usar o irmão Duda para ser um arauto, para falar aos nossos corações. E fala conosco nessa tarde, Senhor. Não fala aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Então, usa o teu filho como um arauto, como aquele enviado, que assim diz o Senhor. Então, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Repreende tudo aquilo que possa querer tirar nossa atenção. Que a gente possa, o máximo possível, prestar atenção naquilo que vai ser transmitido. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças e paz a todos. Amém. Deus abençoe a todos. Meus amados irmãos, eu queria iniciar essa palavra falando inicialmente sobre significado, importância que temos na nossa jornada, na nossa vida, não é? E que às vezes a gente não valoriza. Às vezes a gente desvaloriza, e às vezes por causa das aflições, às vezes por causa das frustrações, às vezes por causa das decepções, por causa da escassez, a gente às vezes abandona algo de real significado e valor na nossa vida. E eu introduzo esta pequena palavra nessa mensagem, porque eu vou falar num livro do Antigo Testamento, um livro curtinho, ele tem só 4 capítulos, 85 versículos, é lá no livro de Ruth, e antes de eu ler o texto, vai ser no capítulo 3 que a gente vai fazer um panorama deste livro para todos vocês. Por que eu falei de significado, de importância, né? A introdução dessa palavra? Porque Noemi, Elimeleque, Malom e Quilion moravam em um lugar que carregava em si um significado profético, um significado abençoador, um significado provedor, pois eles moravam em Belém, Belém de Judá, Belém Efrata, de Efrateu, Belém pelo qual o profeta Miqueias, mais na frente, no capítulo 5, no verso 2, vai profetizar e falar da origem do Machia, do Messias, falando: e tu, Belém de Judá, posto que é dentre as menores de Israel, de ti me sairá aquele que reinará em Israel, cujos dias são desde os tempos antigos, desde os tempos da eternidade. Então, Judá, Belém, melhor dizendo, Belém significa casa do pão. Efrata, Efraeu, ele vem da origem de Efraim, Efrateu, melhor dizendo, quer dizer próspero, abençoado. Fez a junção do significado de uma habitação de uma família que morava ali. Só que eles estavam padecendo de fome por causa do pecado. O livro de Ruth, ele acontece no período dos juízes.
onde os juízes julgavam Israel. No último versículo do livro de Juízes, lá se diz o seguinte: porquanto não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia. Não havia rei, não havia instrução, não havia sacerdote, cada um fazia o que bem lhe parecia. Se eu fosse agora me deter a falar sobre a anarquia e o pecado do juiz aqui, a gente poderia colocar horas e horas e a gente ia levar tempo para descrever toda a loucura no período do juiz. De modo que nesse período, segundo o Targum, que é um livro de comentários judeus e sabedoria judaica, eles dizem que o período dos juízes se lançaram 10 castigos de Deus sobre a nação de Israel por causa do pecado. E este seria o 6º juízo de Deus. E estava acontecendo mais ou menos no período quando o Gideão julgava, capítulo 6 de Juízes Israel. É mais ou menos neste período que acontece a história dessa narrativa, essa história bíblica aqui. Juízo de Deus. E a gente olhando para o real significado, porque a palavra de Deus carrega significados de outrora, do tempo presente e do tempo futuro, como o irmão pregou domingo atrasado, sobre a escatologia e a vinda de Cristo. Então tudo se condensa na palavra, porque a palavra ela é viva, a palavra de Deus é viva. E eles habitavam no lugar chamado Belém, casa do pão. Não é à toa que é chamado de casa do pão, porque tem sentido na Escritura. Os nomes e os lugares carregam em si mensagens até os últimos dias para as nossas vidas, para a nossa jornada. Aí eles passam por escassez, e alguém poderia me dizer assim, me perguntar, mas como é que pode uma família justa, aparentemente justa, sofrendo por causa do pecado alheio? Mas assim acontece dentre nós. A Bíblia diz no Novo Testamento que aquilo que nós semearmos, beleza, vamos colher. No entanto, se uma pessoa num lar, se uma pessoa num sítio, se uma pessoa na cidade, ou várias pessoas, ou a maior parte das pessoas começarem a errar, inevitavelmente as pessoas, o menor grupo de pessoas que está ali também será atingido. Se o preço da gasolina está R$6, tanto o justo como o injusto tem que pagar. Se, enfim, a gente está pagando preços por erros humanos, então a gente faz parte de um processo, e principalmente nesse período onde Deus tratava de maneira muito íntima, significativa com Israel. Se pecasse, vinha juízo, e normalmente o juízo de Deus vinha trazendo escassez e fome. E aí eles decidem sair dali. Decidem sair dali para os campos de Moabe, 80 quilômetros de distância, pertinho de Jerusalém, 8 quilômetros, mas para os campos de Moabe, 80 quilômetros. Os moabitas não poderiam jamais entrar na congregação do Senhor. Eles decidem sair. Sai Noemi, Elimeleque, seu esposo, Malom e Quilion, seus 2 filhos. Ali chegando, seus 2 filhos casam. O mais velho casa com Orfa e o mais novo casa com Ruth, ambas moabitas, na terra de Moabe. E aí Noemi, quando ali chega, perde o marido. Não se sabe qual foi o motivo da morte do seu esposo, não sabemos. Há especulações. E no decorrer, no curso de 10 anos, a Bíblia diz que ela perde os seus 2 filhos, e o seu estado se torna pior do que o estado anterior. Escute bem para mim, preste bem atenção, olhe para mim aqui. Casa do pão, Belém. Ele desce para os campos de Moabe. Uma alegoria que a gente pode utilizar aqui. Simbolização espiritual aqui. Porque às vezes a gente está na casa do pão. Vamos dizer que a casa do pão é a igreja. Vamos dizer que a casa do pão é o repartir do pão, é a comunhão, é a oração dos santos. Vamos dizer que a nossa espiritualidade servindo a Cristo é o Evangelho.
E às vezes a gente, na casa do pão, passa por momentos de dificuldade, momentos de aflição, momentos de tristeza, momentos de escassez. Mas é melhor estar em Belém de Judá, na casa do pão, do que descer aos campos de Moabe. Ou seja, é melhor vivenciar o evangelho na alegria ou na dor do que servir a própria natureza no mundo e buscar auxílios nos campos de Moabe. Jovem, é melhor você estar aqui conosco do que estar fora desta comunidade. É melhor você servir a Deus onde existe a orientação da sua palavra do que você se deixar levar pelas pulsões da sua natureza juvenil. Não só jovens, mas todos aqui. Quero me fazer entender esta tarde, noite aqui, já está chegando a noite. Noemi desce, ela vai voltar, depois de alguns anos. Ela sai, deixa uma propriedade por causa da fome. Ela desce, se depara com a morte e com mais duas situações que poderiam acontecer com ela. Ela vai voltar porque ela viu que Deus estava novamente abençoando Belém com pão. Belém com pão, e ela disse, eu vou voltar. E ela já estava muito amargurada. E ela vai voltar e as suas duas noras queriam ir com ela. Estaram com ela, insistiram com ela para irem. Aí ela pede que elas voltem para o seu povo e para os seus deuses. Orfa apela, atende, aceita esse apelo de Noemi em relação ao seu povo e à sua terra. Só que Ruth não. Ruth, ela decide ir com Noemi para a terra do pão. Porque Noemi só tinha duas opções. Agora estava sem marido, agora estava sem filhos, agora estava sem pão. E tinha duas opções para ela: ou mendigar, pedir esmola, ou se prostituir. Ou mendigar ou se prostituir. E aí Ruth decide, toma essa decisão com Noemi. Onde tu fores, irei eu. Aonde pousares, pousarei eu. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quando Noemi volta para Belém, o arauto se deu na cidade, o anunciado na cidade. Esta não é Noemi, mulher de Elimeleque? Aí Noemi diz o seguinte: não me chame Noemi, porque a palavra Noemi quer dizer agradável, mas me chame de Mara, porque cheia eu parti e vazia voltei. Que contradição! Se ela estava na escassez, ela entendeu que estava cheia. Se ela buscou a abundância, agora ela está provando a verdadeira escassez e o real significado, pelo menos é assim que eu entendo lendo esse livro, de permanecer plantado e arraigado sobre uma proteção pela qual carrega significados para nós. É bem verdade que Deus trabalha soberanamente nesses acontecimentos para cumprir o seu propósito. Isso é o que a gente encontra de bom nisso, que eu vejo que foi um equívoco aparentemente desta família descer para os campos de Moabe. E ela volta. Ruth vai para o campo. Chegando no campo, ela vai respigar. O que é respigar? É catar migalhas. A ordem na lei era o seguinte: quando tu plantares, deixa cair espigas, grãos na tua roça, na lateral da roça, que é para o pobre pegar e sobreviver dele. Em Israel, se nós fôssemos dos tempos bíblicos e tivéssemos uma fazenda, um sítio, era terminantemente eu proibia alguém de coletar algum grão caído no chão. Ele poderia entrar e comer à vontade uma fruta, um fruto, coisas assim. O pobre. Era lei em Israel.
E ela começa a respingar, encontra-se com um homem chamado Boaz. Nós vamos falar especificamente de Boaz hoje, que era o remidor da terra. Noemi sabe desse encontro, muito se alegra, se anima, porque Boaz era um parente, não era o mais próximo, existia um mais próximo. Se você ler a narrativa, você vai compreender. Mas era um dos mais próximos, que poderiam redimir a terra e levantar e suscitar o nome do falecido. Era uma lei do levirato, chama lei do levirato em Israel. Pois bem, no capítulo 3, Noemi vai aconselhar Ruth. E o tema dessa mensagem, eu acho que eu mandei para o Bruno, você não postou, né? É o bom conselho da amargurada. Escute o bom conselho da amargurada. Eu vou falar no verso 3 e 4, mas vou ler o 1 e o 2 para a gente entender. Que Noemi diz a Ruth, quando ela volta e vai receber este conselho. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste, de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Era cevada e trigo, era o período, mas principalmente a cevada. Aí ela começa a partir do verso 3, se você tiver Bíblia, eu quero que você, por gentileza, é uma mensagem textual de um texto, que eu espero discorrer sobre todos esses versos, esses 2 versos aqui. O verso 3, a partir daí que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero falar, e é o início da instrução e do conselho de Noemi a Ruth. A primeira coisa que ela diz é: lava-te. Lava-te. Ela está falando de algo literal, um banho. E eu estou falando aqui de algo espiritual, uma lavagem de consciência espiritual, uma asepsia que nós precisamos fazer na nossa mente, rever os nossos conceitos, rever os nossos valores, rever os nossos apreços, rever o real significado da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa jornada com Cristo. Porque a água diz muito ao que nós cremos. A água, como simbolização, diz muito ao que nós cremos. Diz muito ao que nós cremos. A água está uma forma tipológica ou alegórica de batismo na arca de Noé. Simbolicamente, Pedro diz que ele foi batizado na morte. Morte. Foi a necessidade da morte de algumas pessoas para que ele eclodisse na bênção da graça, do livramento, de uma consciência que foi direcionada por Deus antes do acontecimento, uma anunciação de Deus, de uma tipologia ou de uma alegoria que se entenderia de uma melhor forma, melhor maneira nos tempos atuais. Porque a água é símbolo de morte em Cristo. É bem verdade que o primeiro batismo era de arrependimento, porque João veio com esse batismo. E a anunciação de Jesus no Evangelho, a primeira coisa que ele diz é: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Mas o real significado do batismo é esse. Nós precisamos entender que a gente morreu para o mundo. Morreu para o mundo como sistema. Mundo como pulsões da natureza pecaminosa e caída. Para o mundo como malignidade essencial do ser humano. Para o mundo que adora a contradição de verdades e de luz do Evangelho bíblico que nós bem conhecemos. Escute bem. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus diz, e essa palavra é específica para mim e para você. Jesus cinge o seu corpo com uma toalha e começa a lavar os pés de Pedro, dos apóstolos, dos discípulos, como um símbolo, sinal de humildade. E Pedro disse: não, Senhor, jamais fará isto.
lavarás os meus pés, tu lavarás os pés a mim? E Jesus diz: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Ah, então, Senhor, então lava a cabeça, lava as mãos, me dá um banho completo. Não, Pedro, quem já está banhado, quem já está limpo, necessário se faz limpar somente os pés, porque eles estavam limpos pela palavra, como nós estamos limpos pela palavra de Deus. Mas precisamos entender que às vezes a gente precisa fazer algumas asepsias, porque os nossos pés estão andando no mundo pelo qual a serpente se alimenta do pó do pecado. E a gente precisa fazer asepsias, se limpar, porque o conselho de Noemi tem uma direção essencial para Ruth. Ela diz: lava-te, lava-te. Primeira coisa que ela diz. E todos nós precisamos nos lavar constantemente. E todos nós sabemos que nós fomos lavados pela palavra, mas mesmo assim, lavados e remidos pela palavra, nós continuamos pecando. E um bom lugar para a gente lavar os nossos pés é aqui, na comunhão, na oração, no partir do pão, na instrução do Evangelho. É onde faz também a asepsia da nossa consciência e das nossas intenções em Deus, em Cristo. A segunda coisa que ela diz aqui é: unge-te. Unção, era uma unção com óleo. Lava, olha só, vamos encontrar evangelho nisso aqui. Lava-te, unge-te, unção com óleo. O óleo era muito útil em Israel. Você utilizava o óleo em Israel como alimento. Eliseu, na farinha, na panela ou na botija, a farinha na panela e o azeite na botija para fazer pão, porque ele servia de alimento. O azeite representa, na teologia cristã, o Espírito Santo, unção do Espírito. Você veja, o pão, a massa e o azeite, o Espírito. Paulo diz que a letra sem azeite mata, mas o espírito da letra vivifica. A letra mata, mas o espírito, não é, o espírito da letra é o pão com o espírito, a mensagem espiritual de Cristo, porque Cristo diz que as palavras deles não eram só palavras, mas espírito, disse Cristo. Se utilizava, e nós temos esse alimento entre nós. O Bruno vive sendo perturbado aí por um prosélito judeu, que é pegado na palavra mais do que nunca. É só letra e contradição, porque não entendeu o espírito da letra, o espírito da letra. O óleo em Israel, ele era utilizado para ungir os mortos. Ungia-se os mortos com óleo. Ungia-se os mortos com óleo. E você tem esse óleo, você tem o Espírito, e você tem unção em você para ungir aqueles que estão mortos nos seus pecados e nos seus delitos. Não é à toa que ali tem esses significados desse conselho da amargurada. O óleo em Israel, ele servia como hospitalidade, sinal de hospitalidade, ungia-se os visitantes, os hóspedes. Você tem que ter o coração hospitaleiro, acolhedor, para poder abrir brechas nesse encontro e anunciar a Cristo, e anunciar o Senhor. O óleo em Israel, ele era utilizado para se colocar no menorá. Menorá era aquela luz de 5 saídas, aqueles canos, que é um símbolo de Israel, onde se acendia para se cultuar o Senhor, como simbolização de luz. Então, o óleo era utilizado para acender as chamas do candelabro, do menorá. Chamas que manifestavam a luz, porque Cristo é a luz do mundo, e Cristo disse que nós somos a luz do mundo. Poderia falar de alguns outros itens, não vou ter tempo. Como, por exemplo, o óleo
Davi diz no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Era a unção de Deus sobre a consagração sacerdotal de um rei, somente de um rei naqueles períodos. Então obrigado, meu irmão. Unção de cabeça do sacerdote, seja lá de quem for, é de um significado profundo, porque é o Espírito que nos convence, é a unção que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, disse Jesus a respeito do Espírito. E o óleo em Israel, ele era utilizado como cosmético, como perfume, era uma espécie de boticário daquele tempo. As mulheres passavam óleo para hidratar o corpo, para se perfumarem, isso faz parte da história, e ela manda ela fazer isso. Fala de agradabilidade, né? Precisa ser agradável, porque é tão desagradável o mau odor, né? Se chega uma pessoa com um odor ruim, é desagradável isto. Mas eu me refiro a algo espiritual, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, que é uma fragrância do conhecimento de Cristo que nós devemos ter. Porque nós exalamos o bom cheiro de Cristo, disse Paulo. O bom cheiro para os que se perdem e para os que se salvam. Disse ele na segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 2. Isso fala da agradabilidade que deve habitar em nós, aonde nós formos, aonde a gente for. A gente precisa ter educação, a gente precisa saber se comportar, a gente precisa ter paz, a gente precisa ter ética, a gente precisa ser gente de Deus do Evangelho na vida. A gente precisa ter respeito com as pessoas, a gente precisa ter educação com as pessoas. Eu citei Bruno, vou citar de novo, que é o caso do rapaz lá que incomoda, ele quer implementar a religião, ele quer. A palavra diz: se não for pelo Espírito de Deus, não pode ser por força e nem por violência. Isso é desagradável. O Bruno mandou um vídeo para mim um dia desse, um cara na praça esculhambando todo mundo com a Bíblia na mão. Eu digo: meu Deus, que loucura é essa? Se você sair, Gilmar, daqui para evangelizar ali, eu chamar você para evangelizar ali na praça da Sé, como eu cansei de evangelizar Juazeiro, com toda mansidão a gente leva coice, meu amigo. Só falta apanhar, a gente falando do amor de Deus, Deus te ama, tá aqui. Imagina se você for ali na praça e começar a dizer: ei, se converta que você vai para o inferno, e começar a esculhambar e xingar a pessoa em nome de Deus, amaldiçoar a pessoa em nome de Deus. Isso não é o bom cheiro de Cristo, do conhecimento de Cristo, não. Não. Não, aqui não, aqui a gente disciplina, aqui a gente fala sério, aqui tem doutrina, igreja, palavra, evangelização, meu irmão, você evangélico com amor, evangeliza com o amor de Deus. Você não viu Jesus nas praças de Jerusalém? O celular tocando. Você não viu Jesus acusando ninguém. Jesus, ele recebeu quem o procurou. E ele disse que não se ouviria os seus gritos nas praças. Nas praças. A terceira coisa que ele diz aqui é o seguinte, e a amargurada diz o conselho da amargurada: lava-te, unge-te, veste as tuas vestes. Veste as tuas vestes. Vocês lembram da história de Davi, não é? Davi, quando foi enfrentar Golias, Saul quis colocar as vestes dele para a batalha, né? E Davi se sentiu muito incomodado com aquele trem, aquele negócio dele ali, não deu certo. Ele foi com as vestes dele, entendeu? Foi para a luta com o que ele entendia, ele foi para a batalha com suas forças, mas crendo em Deus. Fala de uma identificação profunda e íntima que a gente tem que ter com Deus. Eu falei até outro dia numa mensagem aqui da parábola do semeador. Cada um tem a sua semente para semear, e cada um tem sua personalidade. Eu até falei, eu repito aqui agora. Vocês sabiam, gente, escute bem isso aqui, você sabia que no nosso meio tem muita gente imitando gente?
cantores imitando cantores, pregadores imitando pregadores, se torna assim uma fogueira de vaidade idolátrica entre nós. Acho que vocês devem saber disso. Nós devemos ter a nossa característica, nós devemos ter a nossa identificação. Veste as tuas vestes, seja você aonde quer que você andar. Tenha característica, tem o seu modo essencial de viver. É uma luta. A minha filhinha lá, meu Deus, começa a ver esses vídeos, essas coisas, começa a mudar a voz, e a gente, minha filha, não pode falar assim. É uma coisa que você tem que ir educando a mente da criança, porque nós passamos por esse processo de plágio alheio na vida. A gente sempre quer imitar alguém, né? E a gente tem que ser em Deus, é o que nós somos. Vista as suas vestes, porque Deus é contigo assim como você é. Amém? Aí ele diz assim: desce a eira. A eira era o seguinte, ó, escute. A eira era um local aonde ficava em cima de um monte, e nesse monte se cavava uma vala, um buraco, para ali fazer a escolha dos grãos que pesassem. O vento nesse período da colheita em Israel começava às 5 horas da tarde até 6 da manhã. Então os agricultores, eles iam para lá, para a eira, para tirarem o grão da palha. Então o que eles faziam? Eles desciam naquele buraco e eles jogavam o grão para cima. O grão ficava embaixo, o vento passava em cima. Então eles jogavam o grão, o vento levava a palha e o grão descia. Quem é da roça aí sabe. Se tem alguém do sítio aí sabe. Eu sou da roça. Eu vi muitas vezes minha avó e minha mãe, né, Gilmar? Eles pegavam arupemba, rapaz, arupemba, punha lá para tirar, jogava e soprava. Caía só o caroço. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia. Aí ele continua. Aí mais na frente ele vai dizer assim: não é assim os ímpios, porque os ímpios são como a palha que o vento dispersa, não subsistirão no dia do juízo. O grão sobe, o grão desce. Jesus disse no capítulo 12 de João: se o grão de trigo, um grão caindo, uma simbolização num buraco, não morrer, não produz fruto. Olha os significados do conselho dessa amargurada aqui. Desce a eira, porém não te dê a conhecer ao homem, que eu tenho um tópico mais pesado para nós aqui, principalmente para a mocidade. Não te des a conhecer ao homem. Isso fala de imaturidade. Você pode aprender aqui. Indiscrição, exposição. Nesse advento na internet, que a gente vê de vídeo, de coisa, daquilo, aquilo outro, o que tem de gente se expondo de maneira vil e desprezível na internet, não é brincadeira. E é coisa triste quando você vê uma pessoa que diz que é cristã, desculpe a veemência, que diz que serve o evangelho, se expondo de maneira vil, desprezível e lamentável. Você é livre, a secularidade é possível, mas se discerne a vulgaridade quando se vê e se contempla e se percebe. Eu não acredito que alguém que tem um temor de Deus possa se expor a tal ponto de fomentar a sensualidade, sem roupa, eu não acredito que a pessoa ainda tem um temor de Deus. Eu não acredito que ela ainda nasceu de novo, se ela não entendeu que o seu templo é templo do Santo Espírito. Não te dê a conhecer ao homem. Deixa eu dizer uma coisa mais pesada ainda aqui para vocês, minha gente. Mais pesada. Isso tem muito a ver com os jovens, ou jovens.
Dois jovens aqui, muito a ver com a mocidade, com a juventude. Quer se expor? É bandeira lícita, não é pecado a gente fazer o que quiser, mas tem limite às coisas. Tem limite. Não dá para se expor de maneira contrária a princípios que a gente crê, não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês aí. Não te dê a conhecer ao homem. Vocês sabiam que 70% dos cristãos visitam páginas pornográficas na internet? 70% de cristãos visitam páginas pornográficas na internet. Casamentos são dilacerados, porque um dia se descobre, você se dá a conhecer ao homem, você se expõe. Não há nada oculto, não venha a ser revelado. Não convém, irmãos, a um cristão. Não convém. Não convém, é um perigo. Hoje, com a internet, o advento, a mocidade, a juventude, com aparelhos na mão, celular, é só um clique e mergulha naquilo que vai fazer um mal danado e pode prejudicá-lo a vida toda. Não te dê a conhecer ao homem. Ela continua dizendo, eu vou concluir, não vai dar para eu falar tudo. Não te dou a conhecer, até que tenha acabado de comer e beber, ou seja, até que tu tenha se fortalecido. Em que? Na palavra. Você só se expõe quando você conhece a palavra, porque quando você conhece a palavra, você sabe se expor com discrição, com modéstia, com santidade, com santificação, meu irmão. É na segurança do Evangelho que a gente vence as mazelas e o curso do mundo, nessa jornada que a gente tem que travar lutas diárias e constantes todos os dias. Eu trabalho em clínica de recuperação, eu vejo isso há anos, conheci o Bruno lá. A precipitação de membros que ali estão num tratamento, o que é? Passam 3 meses, se acham seguros, acham que pode, aí saem, não, agora eu ouvi a palavra aqui, agora estou bom, vai se dar a conhecer, se ferra todinho. Se você manifestar suas fraquezas ao outro, meu irmão, e a Satanás, meu irmão, o rei Ezequias, o que ele fez? Adoeceu lá, capítulo 37 de Isaías, chaga maligna. Se lançou para a parede, orou ao Senhor, orou, Isaías voltou lá, volta lá e disse que eu vou dar mais 15 anos a ele. Ele, oh glória, mais 15 anos, o Senhor sarou ele. Botou em plástico, um curativo lá e sarou. Aí ele ensandeceu-se. Chegou o rei da Babilônia, e o que ele fez? Mostrou todo o tesouro, o palácio, as conquistas de Israel. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aí Isaías voltou lá e disse, olha, tudo isso aí que tu mostrasse foi insanidade, pois esse tesouro será levado pelos olhos daqueles que contemplaram essa tua sandice. Não te dê a conhecer ao homem. Como é o nome da irmã? Irmã? Hã? O segredo contado, essa tem outra amiga, de segredo contado, que tem outra amiga, e daqui a pouco outra amiga. Cadê o segredo? Né? Um amigo tem um amigo, eu tenho um vínculo com o Bruno, aí um amigo me disse uma coisa lá, mas Bruno, aí você vai, Bruno, eu vou dizer só você aqui. Aí, Bruno já tem uma aliança com... Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aí eu vou concluir, deixa eu ver quantos minutos já, meu Deus, já está com 25, 30, 40, vou concluir. E ela diz assim, e há de ser que quando ele se deitar, olha só, conselho dela para o remidor, é como se
amargura da experiência sábia, por ter vivenciado fora de um significado real que ela queria estivesse falando para nós aqui, de noite. Já é noite agora. E há de ser quando ele se deitar. Olha o que diz aqui. Notarás o lugar em que se deitar. Notarás. Isso fala de percepção, de discernimento. Um olhar mais acurado, uma percepção mais aguda, espiritualmente falando. Depois que ele se deitar, que você perceber, que você na vida tiver percepção, você vai descobrir os pés dele e te deitarás também. Veja bem aqui, olha, escute. Só há descanso em Deus. Note, ela diz assim: então notarás o lugar, perceberás o lugar, discernirás o lugar aonde ele se deitar. Só há descanso, meus irmãos, em Deus, de verdade. Só há repouso de verdade no Evangelho. Só há conforto de verdade em Cristo nosso Senhor. E a gente precisa perceber isso. Não interessa o que a gente esteja passando, não importa o que a gente esteja enfrentando, não interessa as aflições da vida. Em Cristo tu descansarás e encontrarás repouso para a tua vida. Me farás repousar em pastos verdejantes, diz o Salmo 23. E aí ele diz: descobrilhar os seus pés, conformosos os pés que anunciam as boas novas sobre os montes. Os pés. Por isso que Paulo diz, na carta aos Efésios capítulo 6, a preparação do evangelho da paz. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz. Conforto e consolo em Deus o Senhor. E agora eu concluo. E ela diz o seguinte: e ele te fará saber o que deves fazer. Aqui é o evangelho. Só Cristo. Jovem, adulto, meu irmão, minha irmã, é só o evangelho. É só o evangelho que faz a gente aprender o que a gente deve fazer em todas as situações. O Bruno me falou de um sonho, vou concluir agora. E a gente comunicou. Um sonho a gente às vezes fica assim: meu Deus, será que é uma revelação? Será que é alguma coisa de Deus? A gente começou a conversar. Aí no outro dia eu tive um sonho, um dia ou outro eu tive um sonho também, trabalhando tal, outro dia de aplicativo. Aí eu sonhei que eu atropelava uma pessoa de bicicleta. Aí eu descia do carro e disse: meu Deus, eu tenho que socorrer essa pessoa, não interessa o que possa, porque eu achava que estava mal a pessoa. Quando eu chegava diante da pessoa, a pessoa se levantava bem: você está bem? Estou bem, tal. E aqui ficou, amanheceu o dia, resíduos de memória, talvez da conversa de Bruno, alguma coisa, eu acordei com aquilo ali. Eu digo: meu Deus, eu não sei. Fiz meu devocional com minha mulher e minha filha, oramos, e eu passei o dia em espírito. Irmão, o dia todo em oração, todinho dirigindo em oração, em espírito, todinho, o dia todinho em oração. Onde eu virar uma curva, eu não me esqueci. Eu digo: Senhor, será se me livre do mal. Era o dia todinho, oração do Pai Nosso, me livre do mal. Peguei uma corrida ali em Juazeiro, e num segundo assim de distração, né? Porque o trânsito, eu já falei para o trânsito é irritadiço, né, gente? Rapaz, o que a gente é xingado em trânsito, as pessoas, é horrível, você tem que se controlar. Por quê? Porque o evangelho ensina a gente a fazer o que deve fazer, não é verdade? Ao invés de eu pular a São Benedito, eu subi na São Benedito, eu não sei que branco foi aquele em mim, na contramão, Juazeiro, Gilmar. Dei de frente com o carro da polícia. De frente, o cara: é maluco, tu tá na contramão. Quando eu parei, o carro da polícia estava na minha frente, aquele carro preto, né? Não era, ainda bem que não era o Demotrans, não era multa. Estava de caraca, meu Deus do céu. Estava com um livro, essa Bíblia, que eu levo a Bíblia, estava com uma pilha de livros de teologia. No carro assim, né? Quando eu paro um pouquinho, eu dou uma lidinha em alguma coisa e me atualizo, né? Aí o policial já veio com a arma na mão. E eu arrasado e quebrado, né?
Aí é só se humilhar, né, meu irmão? É só se humilhar, vou para onde? Eu digo, meu irmão, me perdoe pelo amor de Deus, eu dei um vacilo aqui eterno, cósmico. Foi um vacilo, eu estou com 2 passageiros, o cara entrou assim, olhou, viu algo de religioso no negócio, esse cara, porque na contramão pode ser que você seja um bandido, né? Aí eu me humilhei lá, o cara disse, olha, ficou com a arma aqui na entrada do carro, disse, olha, liga a seta, meu irmão, e sai de fininho para ninguém ver. Aí eu dei a ré, liga a seta, né, e dei a ré, entrei numa rua e fui. Eu digo, meu Deus, será que eu estava em espírito de Deus? Será que foi isso aqui, esse livramento? Sei lá, alguma coisa. Tu colocaste esse carro aqui da polícia da minha frente, porque eu poderia, sei lá, pode acontecer na vida. Uma coisa eu sei é que a gente precisa saber o Evangelho, ter paz, ter temperança, andar em espírito. E eu quero concluir com todos vocês. Fiquem de pé, por favor. Eu quero que você repita comigo o seguinte. Não agora. Aí Ruth disse o seguinte, ó. Ruth disse, e ela lhe disse. Ruth disse a Noemi. Eu quero que você repita após mim, por favor. Ela disse o seguinte: todos, por favor, uníssonos, tudo quanto me disseres, farei. De novo, tudo, mais forte, quanto me disseres, farei. De novo, tudo quanto me disseres, farei. Você pode aplaudir Jesus Cristo em nome do Senhor nesta noite? E eu gostaria de orar encerrando. Senhor, obrigado por tudo. Receba esse aplauso, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, a nossa liturgia de alma. Que esse conselho de Noemi amargurada, sábio para Ruth, a gente possa absorver e guardar nos nossos corações. Nos pacifica com esta verdade, Senhor. Nos ajuda em todos os pontos discorridos a serem praticados por esta palavra dita e instruída a esta comunidade. Nos leva em paz e em segurança para os nossos lares, assim como o Senhor nos trouxestes aqui, em nome de Jesus. Amém.